Boa tarde, estamos começando uma live com a senadora Vanessa Graziotin, Kleber Oliveira aqui conosco. Vamos bater um papo com a senadora sobre diversos assuntos, a começar pelo que decidiu a Comissão de Direitos Humanos do Senado, né, que é fazer uma vistoria. Uma diligência. Uma diligência, mas foi divulgada essa ideia de que é uma vistoria da Comissão de Direitos Humanos do Senado à prisão, à sede da Polícia Federal, onde está preso o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Senadora, boa tarde. Por que o Senado tomou essa decisão? Boa tarde, Valmir. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a vocês que estão ligados aqui nesse site de notícias atual. Bom, nós aprovamos essa semana duas iniciativas em relação ao episódio que envolve o presidente Lula. Deixa eu só puxar aqui o seu microfone mais para frente. Eu, né? Porque estava lá, eu achei que era lá que tinha que ficar. Não, tá então, aprovamos duas iniciativas. Uma delas foi essa que você acaba de relatar, que foi um requerimento de minha autoria, mas haviam outros requerimentos também na Comissão de Direitos Humanos, solicitando a realização de uma diligência. Agora, eu quero dizer que é comum que isso aconteça. Eu mesmo, como parlamentar, não apenas no Senado, mas desde que estive na Câmara dos Deputados, é muito comum aprovar essas diligências e fazerem visitas. Geralmente, quando há qualquer tipo de preso que chame mais atenção ou que haja denúncia, então isso é comum. E no caso do presidente Lula, o que nos levou a fazer essa solicitação é porque, principalmente aqueles que acompanham o presidente mais de perto, aí no caso a própria direção do PT e os familiares, se preocuparam muito com o fato de que ele praticamente é um preso isolado. Além de ser um preso político, é um preso isolado, ele vive numa solitária. Porque a ele não está sendo dado o direito de receber visitas, com exceção do advogado, porque a lei é clara, e da família. Estiveram lá 9 governadores, acompanhados de 3 senadores, alguns deputados federais, e tiveram a solicitação da visita negada. Mas, senadora, a justificativa é de que ele está sendo tratado como todos os outros presos. Não é verdade. A gente é que precisa explicar. Os que falam que a justiça é para todos, têm que explicar por que o Michel Temer continua sendo presidente da República. Por que o Supremo Tribunal Federal agiu no sentido de livrar também um desempate a Aécio Neves, cujas provas e não convicções são claras, evidentes, abertas, o conhecimento do Brasil e do mundo, não é? No caso do presidente Lula, veja, Valmir, isso que nos levou a aprovar, e nós, além da Comissão de Direitos Humanos, aprovamos no plenário. Veja, no plenário, nenhum senador, e nós colocamos esse debate na presidência, juntamente aos líderes todos, e ninguém se posicionou ao contrário. Por quê? Porque a lei do Código, a lei que estabelece o rito da execução penal, Valmir, é muito claro quando ela diz o seguinte, não sei se é o artigo 40 exatamente qual é, que o preso tem que ser, alguém procura aí pra gente na internet, a lei da execução penal. Hoje em dia é muito fácil, né? Os universitários nos ajudam. Então, a lei ela é muito clara, ela diz o seguinte, que todo preso tem que ser tratado com dignidade, com respeito aos direitos humanos, e a ele é dado o direito de receber visitas de companheiros, companheira, cônjuge, parentes, advogados e amigos. Aí o que fez? A juíza da execução penal, ela estabeleceu uma regra, só permitindo a visita de parentes. Óbvio que o advogado é assistência, não é? Mas só admitindo a visita de parentes. Isso contraria a lei. A norma editada por qualquer magistrado não pode contrariar a lei. E no caso ela contrariou. Caso a comissão encontre alguma irregularidade, como é que ela pretende se posicionar em relação a isso? Não, olha, a gente eu não creio que tenha alguma irregularidade, né? Agora, a preocupação é que ele está posto numa solitária, e não é essa a condição da sua detenção, não é essa a condição.
Então, nós iremos lá, devemos conversar com o presidente, estamos aguardando até esse momento que eu estou aqui conversando com vocês. Nós não tínhamos recebido respostas, mas vai ser dia 17, eu acho. Terça-feira. Senadora, quando a senhora disse que ele está posto em uma solitária, a senhora tem informação de como é essa cela que está preso o ex-presidente? A informação que eu tenho é a que todos nós temos, aquele quadradinho que eles mostram na televisão, né? É um local onde ele só pode falar além dos carcereiros, os que ficam lá, ele fala com o advogado. E apenas ontem, no dia de ontem, ele recebeu visita de parentes. Agora eu digo, todo preso, é claro, a juíza tem todo o direito, ou o juiz, o magistrado, é responsável pela execução penal, eles podem determinar os dias, eles devem até determinar os dias e a quantidade. Agora, eles não podem proibir. E está proibido, porque a partir do momento em que estabelece uma regra que só recebe visitas de parente, está contrariando a lei da execução penal, que fala textualmente, foram 9 governadores, gente. 9 governadores que poderiam ter saído de lá com a seguinte questão. Disse assim, olha, hoje não pode, mas no dia tal vocês podem voltar. Mas não, eles foram proibidos. E entre os governadores, eu digo isso porque estava o governador Flávio Dino, que é o governador do meu partido, do estado do Maranhão, e ele foi juiz, e segundo ele, juiz federal, e segundo ele foi também juiz de execução penal. Ele foi juiz por mais de uma década, né? E ele foi o primeiro a dizer e a levantar o questionamento dessa ilegalidade que estão cometendo contra o presidente Lula. Ou seja, acho que está claro, e cada dia vai ficando mais claro, Valmir, que essa é uma prisão política, porque o presidente Lula, o caso do presidente Lula é um caso flagrante de desrespeito à Constituição do início, do meio ao fim, porque ele foi condenado sem prova. Tá aí, o juiz Cássio Borges, todos nós conhecemos, né? Cássio, que é o presidente da Associação de Magistrados do Amazonas, da Amazon. Eu li um artigo muito bom que o juiz Cássio fez e disse, olha, o Cássio, até onde eu sei, até ontem ele combatia, acho que até continua combatendo o PT. Então ali ele não falou como militante, ele falou como magistrado, dizendo o seguinte, não há prova, a prova tem que se concretizar, a prova tem que se efetivar. E em relação ao apartamento, o apartamento nunca esteve no nome do presidente, nunca foi de propriedade do presidente, nunca. E aí, então, isso ele já foi condenado sem prova, não recebeu a propina que dizem que ele recebeu. Segundo, a corrupção passiva só se dá quando o agente é público. Quando o agente é público, ele já não exercia mais função pública, então não tem como enquadrar, enfim. E ele foi lá tecendo todo o rosário e mostrando como foi inconstitucional todo esse processo. E digo o seguinte, o presidente Lula só está preso por uma razão. Por uma razão, porque ele é o primeiro colocado nas pesquisas de intenção de votos. Do contrário, ele não estaria. O que nós vivemos no Brasil, gente, hoje, é a continuidade daquilo que nós iniciamos a viver lá atrás. O problema as pessoas, não são só as pessoas, o projeto que essas pessoas representam. Eles tomaram o poder na marra, eles arrancaram da cadeira presidencial quem o povo democraticamente elegeu, sentaram a cadeira para cumprir tarefas. E se alguém ousar ameaçar as tarefas que eles têm para cumprir, né, como concluir, já aprovar a reforma trabalhista, então eles têm que concluir a reforma previdenciária, têm que privatizar a Eletrobras, tem que enfraquecer e, quiçá, privatizar a Petrobras, tem que privatizar a educação pública brasileira, que já está em curso, o povo não está reparando muito, mas está em curso, a privatização com a ampliação da educação à distância, que é tudo feito por privados, Então esse é o problema. Está aqui, olha aí, não disse que esses universitários nos ajudam muito? Eu já digo, é o artigo 40, viu? Então não estou tão ruim de memória, que diz o seguinte, da lei número, vamos lá aqui mais na frente, da lei número 7.210, de 1984, que institui a lei da execução penal. Então, as normas da execução penal, elas têm que ser feitas baseadas nesta lei aqui. Aí o artigo 40 diz, impõe-se a todas as autoridades o respeito à integridade física e moral dos condenados e dos presos provisórios, ou seja, impõe-se, é impositivo, a todas as autoridades o respeito à integridade. Aí vem o artigo 41, constituem direitos dos presos, aí a alimentação vai, e no inciso 10
visita do cônjuge, companheira, parentes e amigos. Senadora, no caso... em dias determinados, entendeu? Ok. Então, e ela disse que só podia parente, isso o Brasil inteiro sabe, e ninguém se levanta contra isso. Agora, qual é a Então, importância, essa é a razão senadora, da aprovação da... a importância dessas visitas para o presidente Lula? É muito importante, porque, vejam, o presidente Lula é uma pessoa cujo sangue na veia corre a afinidade com as pessoas, a ligação com as pessoas, né? E colocá-lo sozinho, colocá-lo, impedi-lo de conversar com pessoas e mesmo que ele já está cumprindo uma pena sendo inocente, e mesmo assim cumprindo uma pena para além da forma que diz respeito à legislação que prevê a integridade do preso, entendeu? Então, é muito grave, por isso que nós apresentamos e aprovamos com tranquilidade não só o requerimento da Comissão de Direitos Humanos, mas também no plenário do Senado Federal, para não parar qualquer dúvida, ou seja, nós somos minorias hoje no Senado, nós somos minoria, tanto que eles aprovaram a reforma trabalhista, né? Então nós somos minoria, se eles quisessem, nós não teríamos aprovado o requerimento nem no plenário nem na comissão, mas aprovamos, porque no fundo eles ficaram, não se sentiram à vontade de combater os argumentos que nós levantamos, não se sentiram à vontade, Agora... né? Porque é muito grave. E olha, eu digo o seguinte, gente, para que todos nos compreendam, quando eu defendo essa posição, o que é que eu estou defendendo? Não é só o direito de uma pessoa, não é só direito de uma pessoa, como todas as pessoas têm esse direito. Por isso que as leis têm que valer para todos. Ninguém pode estar acima da lei, mas ninguém pode estar abaixo da lei. E o presidente Lula está sendo colocado abaixo da lei. Mas isso o que é? Repito, é um ataque aos seus direitos, é o ataque à nossa própria nação enquanto país soberano. Essa semana, Valmir, sabe uma coisa que eu bati muito lá no Senado, gente? Eu fiquei assim horrorizada. O Tribunal de Contas da União, através do ministro Bruno, que por acaso foi servidor efetivo concursado do Senado Federal, o ministro Bruno terminou um prazo de 15 dias para as empresas terceirizadas que têm contrato com o poder público, poder federal, e logo isso vai se estender para os estados e municípios, para que elas se adaptem o contrato dos seus trabalhadores à nova regra trabalhista, ou seja, quem for convocado para trabalhar final de semana ou feriados não vai receber mais adicional. Quem trabalhar à noite também não vai mais receber adicional. Então, as pessoas aos poucos vão começar a sentir na pele o que é e por que a gente vive esse momento de tanto conflito. E não sei se alguém ainda acha que é a corrupção que está sendo combatida no Brasil. Eu não sei se alguém ainda acha isso. Nós temos lá o presidente, agora, que é o maior corrupto lá, continuando presidente. E por quê? O Poder Judiciário pode dizer? Porque o Congresso Nacional votou. O Congresso não, a Câmara dos Deputados, a maioria dos deputados votou para eles ficarem lá. Então, o problema da Dilma não era a irregularidade que ela tinha cometido, era o que ela vinha fazendo no Brasil. E ela se recusava a fazer a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, a privatizar. Esse era o problema que tinha nela, né? Então, eu sempre digo que ou o Brasil toma consciência efetivamente do que está acontecendo, e é muito grave o que está acontecendo, porque nós podemos descambar até para um momento de exceção. O que a gente viu há 2 semanas, aquela manifestação do general, que aliás é nosso amigo, né? Eu me considero assim, acho uma pessoa muito compromissada com a Amazônia. General Vilas Boas, já foi comandante da Amazônia. Eu convivo com o general tem 20 anos já. Quando eu cheguei no Congresso Nacional, quando eu fui eleita deputada, ele era o assessor parlamentar do Exército Brasileiro na Câmara dos Deputados, e eu convivi muito com o general. Fizemos muitas parcerias, muitos debates, muitas atividades juntas, mas ele não podia ter feito o que fez. Não pelo conteúdo, mas pela forma. Agora, né? senadora, eu queria voltar à questão da condenação do ex-presidente Lula. Nós temos ali o Ministério Público que acusa, né? Temos uma decisão de um juiz de primeira instância, Sérgio Moro, e temos depois o julgamento do recurso por 3 desembargadores do Superior Tribunal de Justiça, e todos foram unânimes em condenar e dizer que o presidente cometeu ali os crimes pelos quais ele era acusado. Como é que a senhora avalia essas decisões e
E depois teve ainda o pedido de habeas corpus, né, negado pelo STJ, depois negado pelo Supremo Tribunal Federal. Mas o problema do habeas corpus é uma questão muito maior, né? Segundo os próprios ministros, não sou eu quem digo, mas segundo os próprios ministros que dizem, porque foi um desempate, né? O habeas corpus não está julgando o mérito. Não, né? claro, Mas e houve uma grande manobra, né? Uma manobra porque a própria ministra disse, olha, eu não vou julgar um caso singular, né, diferente da compreensão que se teve antes. Agora, quando voltarmos a discutir a tese, da possibilidade ou não do início do cumprimento da pena no julgamento de segunda instância, o que é algo inconstitucional, que é uma outra questão. Mas sobre o presidente Lula, veja, primeiro deixar claro, viu, gente? O presidente Lula sofre essa perseguição pelo que fez pelo Brasil e pelo que pode fazer ainda. E repito, não fosse ele o primeiro colocado nas pesquisas de intenção de voto, ele não estaria preso. Ele não, então, é um problema de todos nós, porque o que eles querem enterrar, o que eles querem trancafiar, não é só a figura física do presidente Lula, é o programa Luz para Todos, é a expansão das universidades públicas, é o programa Minha Casa Minha Vida, é uma série de programas que eles estão mudando, acabar com mais médicos, é isso que está em jogo, né? Então é bom que fique claro, e para a gente que vive no Amazonas, essas foram conquistas assim que vem transformando a nossa realidade, não é? Então eu prefiro ficar, você diz, primeiro um juiz, e depois 3 juízes, e depois 3 juízes, né? Eu fico com o lado que se põe o juiz Cássio Borges, que é o presidente da Amazon, que tem dito da ilegalidade, da inconstitucionalidade e da imoralidade que significa a prisão dele. Veja, se de fato houvesse sede de justiça, o que aconteceu? O atual presidente da República, Michel Temer, foi gravado, né? Não vamos nem analisar em que condições, mas foi gravado, mandando um emissário para tratar com um funcionário da JBS. Aí o emissário foi e saiu de lá com uma mala de dinheiro. E ele continua sendo presidente da República. Onde é que está esses juízes? Onde é que estão? Não é? O outro apareceu com um apartamento cheio de dinheiro. Todo mundo sabe que não é de propriedade daquele só que está preso, mas tem provas fartas e suficientes que mostram que aquilo seria possivelmente recursos do PMDB e vinculado inclusive a Michel Temer, e nada acontece. Mas vamos pegar um exemplo do que aconteceu ontem. O governador de São Paulo, ele saiu, ele renunciou ao cargo para concorrer à presidência da República. Ele respondia processo na Lava Jato, estava no STJ por ter prerrogativa de foro, né? E como ele renunciou, cai para a primeira instância. E por que esse processo foi aberto, né? Por que esse inquérito foi aberto? Porque há uma delação que diz que, por conta de obras feitas no estado de São Paulo, foi dado um dinheiro em forma de propina, em torno de 10 milhões de reais. Aí, quando ele sai do governo, o STJ joga o processo dele para onde? Para a Justiça Eleitoral. Porque diz que isso é um crime eleitoral. Está errado isso? Não está errado. Tá certo. A defesa dele diz é que o dinheiro foi recebido para a campanha eleitoral. Tudo bem. Mas por que não disseram para todos os que estão envolvidos também que é para a campanha eleitoral? Porque só agora, para esse pré-candidato a presidente da República, entendeu? Então o dele está certo, mas por que isso não aconteceu antes lá atrás? Porque não era todo o dinheiro para a campanha eleitoral, não era? Mas, então por que não aconteceu? Vamos pegar um caso que é bem concreto também. A senhora teve o nome lá na Lava Jato, né? E foi retirado. Foi retirado porque o dinheiro era. E porque não jogaram então por que não é? Porque foi o que disseram. Não estou aqui defendendo o Alckmin. Mas por que não foi para a Justiça Eleitoral, já que era dinheiro de campanha? Não foi, o seu não foi para a Justiça Eleitoral. Claro que não. Foi. Mas ainda continua uma investigação. Continua, mas já está se encerrando, porque eu tenho acompanhado de perto, obviamente. Inclusive, eu tenho feito gestões para dar celeridade ao andamento do meu processo, daquele inquérito, que não é nem processo, é uma investigação, porque todos praticamente foram ouvidos e é preciso que se chegue a uma conclusão do que está acontecendo.
diferente de alguns que renunciam o mandato de deputado federal, como fez o deputado Azeredo, ex-governador de Minas Gerais, por conta do mensalão mineiro, não é? Isso ninguém lê, esses casos ninguém lembra, que ele era deputado, ele renunciou e o processo dele caiu. Diferente de muitos que querem postergar, eu tenho o maior interesse em que se dê agilidade, em que essa investigação ande e chegue a uma conclusão, porque está lá, tudo já foi feito, todos já foram ouvidos, as provas já foram coletadas e eu tenho toda a tranquilidade do mundo. Agora, o exemplo que eu dei do Alckmin é para mostrar o como, viu, Valmir, o como o tratamento tem sido diferenciado. E isso coloca em risco a própria ordem constitucional, coloca em risco o Estado de Direito e destrói a própria democracia. Agora, senadora, como é que a senhora avalia a Lava Jato em si, a investigação? Porque está aprovado e aí nós temos no Brasil diversos empresários presos, né? Temos delação de pessoas que eram do governo, como o ex-ministro Antônio Palocci, dizendo que havia mesmo pagamento de propina, que o ex-presidente sabia disso. Como é que a senhora avalia toda essa situação? Então, eu acho que a Lava Jato, e vocês conhecem a minha opinião, eu toda vez que vou à tribuna do parlamento eu digo isso, que o combate à corrupção não deva ser uma bandeira, deva ser um modo de vida de todos os cidadãos, de todas as cidadãs, mas principalmente daqueles que exercem cargos públicos, porque nós somos o espelho da sociedade, não é? Então eu digo isso. Agora, a Lava Jato, eu creio, e desde a primeira hora eu sempre dei o apoio, porque eu acho que é muito importante. Nós sabemos, né, de conversa de bastidores, nunca chegamos a ter provas, mas em bastidores se fala muito que no serviço público tem o percentual que vai para um, o percentual que vai para outro, e não pode ser assim, não é? Agora, o que eu não concordo é que haja direcionamento e desmando no âmbito da Lava Jato, porque daí é a própria ação de combate à corrupção que se enfraquece. Então, da hora em que você vê que que injustiças estão sendo feitas, que a balança pende mais para um lado e não pende para outro, aí você começa a questionar. Olha essa questão que nós discutíamos aqui do julgamento de segunda instância. O Supremo tem que resolver essa questão, porque hoje 2 pesos e 2 medidas estão sendo utilizados em casos iguais. Alguns, né, são soltos por decisões monocráticas, né? O ministro Celso de Mello, o ministro Marco Aurélio de Mello, vários ministros têm dado habeas corpus, né, soltando alguns e outros não. Então não dá, a lei tem que ser para todos. Então eu acho que o que eu sou contra é o uso político da Lava Jato. O uso político da Lava Jato, e hoje eu acho que cada vez vai ficando mais claro que, infelizmente, há objetivos políticos. Vou pegar um outro exemplo. Você viu que agora recentemente o presidente, acho que é do Sindicato dos Delegados lá do Paraná, apresentou uma petição para que o presidente Lula fosse transferido, né? Porque tem muita gente lá do lado de fora e tal. Aí eu li uma matéria ontem que esse cidadão, que é o presidente, já foi advertido dentro da corporação, porque ele é um defensor do deputado Bolsonaro. Ele tem fotos, ele tem postagens, não é? Então, as pessoas não podem misturar essas coisas. Ele é um agente público, é um delegado, assim como um juiz também não pode, não é? Misturar questões políticas. A política não se faz com toga, a política se faz com voto, não é? Então, eu acho que a nossa democracia, que é uma democracia ainda muito jovem, ela tem que ir se assentando. Por isso que eu digo, a gente vive um momento muito delicado. Eu temo pelo nosso futuro. Agora, porque tudo que eles estão fazendo, eles podem fazer ainda mais, porque aquilo que eu disse, para manter um objetivo, eles fazem tudo, passa por cima da Constituição, passa por cima dos direitos humanos, para manter o seu objetivo, que é cumprir esse programa deles, que é para além do neoliberalismo. O judiciário vem sendo e vem dando as cartas no protagonismo político brasileiro. O Congresso, o Parlamento brasileiro perdeu sua força nesse debate? Como é que fica essas perdas constantes do Legislativo em relação ao Judiciário? O Congresso vem perdendo, sim. Eu acho que o Judiciário, é isso que eu digo, o Judiciário ele vem legislando. Nós vimos um exemplo aqui. E olha que aqui eu acho que tem alguém formado no direito. Eu não sou, você também não é, mas está escrito lá na lei, não está escrito? Que um preso, e vale para todos, porque o direito é igual para todo mundo, a justiça tem que ser igual para todo mundo, que o preso ele tem que ser tratado com dignidade, e ao juiz, a autoridade impõe-se
cumprir aquilo que são os direitos dele. E o direito dele está qual? Receber parentes e receber amigos. E qual foi a decisão da justiça? Ele só recebe parentes. Então, isso é legislar. Então, nós estamos vivendo um momento de conflito, sim, de conflito entre os poderes. E quando a gente passa a viver o conflito entre os poderes, é muito grave, é muito grave. Nós temos um presidente da República também refém do parlamento. Um presidente que, em plena crise econômica, passou um ano inteiro se defendendo, comprando parlamentares para escapar de processos. Foram 2 processos. E não é com convicções. As denúncias não eram baseadas em convicções, eram baseadas em provas. Diferente do presidente Lula, não sei se vocês lembram, porque a denúncia sobre esse apartamento, pelo Ministério Público, ela foi apresentada na forma de um PowerPoint, né? E ele disse textualmente, não tem prova, mas tem convicção. É a teoria do domínio do fato que não cabe no direito brasileiro. Não cabe no direito brasileiro. Então foi o procurador que diz, não tem prova, mas eu tenho muita convicção de que foi isso. E a teoria do domínio do fato sem prova condenado. Por isso que o juiz Cássio Borges e tantos outros magistrados e juristas no Brasil inteiro, inclusive tem um jurista, não me recordo o nome, que também sempre foi contra o PT, muito vinculado a esse outro lado ideológico, e tem feito peças assim fenomenais, mostrando o quanto o presidente Lula sofre de perseguição política, né? E eu repito, viu, gente, eu acho que é essa mensagem que eu quero deixar. Não é por causa do presidente Lula, é pelo que ele representa, é pelo projeto que ele defende para o Brasil. Ok. Senadora, vamos mudar de assunto? Vamos vir aqui para a nossa... O PCdoB tem uma candidata a presidente da República, Manuela Dávila, né? Uhum. E que vem a Manaus esse final de semana, é isso? Semana que vem. Manuela chega aqui na quinta-feira, dia 20. Não, ela chega na realidade à noite do dia 19. Certo. Ela chega à noite do dia 19, dia 20 vai cumprir uma extensa agenda de atividades políticas. Vamos ao Distrito Industrial, vamos tomar café, ela vai conhecer, vai entrar numa fábrica, vai conhecer como é que... Porque ela é do Rio Grande do Sul, né? Então vamos conversar com trabalhadores, com a direção de algumas fábricas, depois participa de um seminário que eu vou participar também, um seminário sobre o desenvolvimento sustentável da Amazônia, está sendo organizado pela Universidade Federal, com parceria e com outros órgãos também. E depois teremos outras atividades, eu acho que um encontro com jornalistas, né? E na sequência aí vamos ter sim um ato político partidário, que é um evento na Assembleia Legislativa à noite da quinta-feira, do dia 20. Na sexta-feira, dia 21, vamos até o Encontro das Águas, né? Fazer mais uma visita aqui à nossa bela natureza, e depois ela já viaja. Mas enfim, Manuela é uma jovem, né, deputada estadual, já teve 2 mandatos de deputada federal, e que nós decidimos, por ser ela a nossa representante, a nossa pré-candidata à presidência da República. Essa candidatura é para valer? Claro. Ou a esquerda deve compor aí, escolher um único candidato para disputar? Olha, nós defendemos, né? Nós defendemos essa tese que haja unidade. Agora, é claro que nós estamos sentando à mesa com o nome de Manuela, que é um nome muito forte, né? E gostaríamos muito e vamos trabalhar para que essa unidade se dê em torno da candidatura de Manuela Dávila. Esse é o nosso grande objetivo, né? E por essas razões que eu estou colocando aqui, porque diante de tantos ataques que nós estamos sofrendo, e ataques que vêm ataques de toda a ordem, é necessário que a gente tenha um mínimo de unidade nesse momento para, num segundo turno, quem sabe ampliar ainda mais a unidade, né? Reforçar ainda mais a unidade e sairmos vitoriosos do processo eleitoral. Porque eu não tenho dúvida, viu, que essa eleição agora, apesar de ser uma eleição curta e difícil, mas ela vai ser muito parecida com as eleições anteriores, onde se discutia o projeto de Brasil. Apesar de tudo que está acontecendo, se discute o projeto, que em 2014 foi isso que aconteceu. A própria reeleição do presidente Lula, a eleição da Dilma, mas principalmente a reeleição de Lula e a reeleição de Dilma foram campanhas assim muito concretas e politizadas. As pessoas, elas escolheram entre 2 projetos. E eu acho que é isso que vai acontecer.
Acho que nós vamos acabar colocando esses 2 projetos à mesa e a população vai escolher. Por que eles fizeram o que fizeram? Porque aqueles que perderam as eleições, eles não imaginavam, não lembra aquelas imagens, tudo de... Eles já em determinado momento comemoraram a vitória, né? Eles achavam que ganharia as eleições. Mas não ganhando as eleições, o que eles disseram? Não, nós vamos ter que assumir o poder, nem que seja na marra, para a gente aprovar e aplicar o nosso programa, ou seja, um programa que foi 4 vezes rechaçado nas urnas. É o que eles estão aplicando. Então é isso que vai vir e é isso que vai nortear a campanha em nível nacional. O povo vai saber que essas pessoas, esses que estão desse lado, foram os responsáveis pela aprovação da reforma trabalhista e a vitória deles significará a aprovação imediata da reforma previdenciária, aquela que exige do trabalhador 49 anos de contribuição para ter o direito à aposentadoria, aquela que tira direito das mulheres, né? Enfim, então eu acho que por isso que nós temos a nossa candidatura. Você veja, nesses tempos mais recentes, é a primeira vez que o PCdoB lança uma pré-candidatura à presidência da República e nós estamos trabalhando e vamos continuar trabalhando muito pela unidade, mas que essa unidade se dê em torno da candidatura de Manuela Dávila. Agora a gente tem aí um candidato que estava ali abaixo do Lula, logo atrás do Lula, que é o Bolsonaro, e temos outros candidatos de direita, né, ou de centro-direita, que é o PSDB, com o Alckmin, depois o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Não corre o risco de a esquerda ficar de fora dessa disputa no segundo turno, por exemplo? Acho muito difícil. Olha, eu vou lhe dizer... A senhora apontaria um candidato hoje com condição de disputar isso? Olha, é isso que eu digo, porque a eleição ainda não está posta, né? Estão postas as pré-candidaturas. Sim. Então vai depender de como nós nos conduzirmos e eles também, de como eles se conduzem. Porque eles, se você olhar, apesar de todos os ataques que o nosso lado está sofrendo, apesar de todos os ataques da gente ter perdido a presidência por um complô, um conluio que aconteceu entre as elites internacionais, eu não digo nem as elites produtivas do Brasil, mas as elites que defendem o capital internacional, junto com boa parte dos meios de comunicação, do parlamento, o Poder Judiciário mesmo, e eu estava lá, tive a oportunidade de falar isso a quem coordenou as sessões, que foi o ministro Lewandowski, dizendo que não é possível, não há crime, não há... A Constituição é clara, porque o ministro Lewandowski, que estava lá, ele participava nos bastidores, e nos bastidores todo mundo dizia, aliás, a imprensa dizia, ela perdeu a governabilidade, porque ela não tem mais apoio. Então, se ela não tem mais apoio, ela não pode mais governar. Mas a Constituição não diz. Nós não vivemos num sistema parlamentarista, a gente vive num sistema presidencialista, não é? Então, apesar de tudo isso que eles estão fazendo, eles estão com uma perspectiva eleitoral pior do que a nossa. Pior, porque quem entre o lado de lá tem o melhor posicionamento? Bolsonaro. Gente, Bolsonaro, o que é que o Bolsonaro defende? Bolsonaro defende repressão, defende a ditadura, é uma pessoa que não respeita as liberdades individuais, os menores direitos humanos, entendeu? Não entende de economia, não entende de educação, não entende de saúde, é aquilo que representa o que de mais atrasado tem na sociedade, ele só destila ódio e ele, do lado de lá, é o primeiro colocado. Então, a situação desses que estão no poder é pior do que a nossa situação. O Bolsonaro então, é o espelho do eleitorado brasileiro atualmente? Não, eu acho que ele não é. Se ele fosse, ele teria uma intenção de votos bem superior à que ele tem. Ele varia em torno de 15% a 18%, 19%, chega no máximo a 20%, né? E olha que entre essas pessoas que ainda professam o seu desejo de voto nele, eu acho que tem muita gente que não o conhece, não conhece plenamente as suas posições, porque a hora que conhecer, vai desembarcar do barco, não tenho dúvida nenhuma. Porque eu não imagino que tenha pessoas que voltem a defender a repressão, a opressão, né? Porque o Bolsonaro é assim. Eu me lembro, Valmir, logo que em 2004, 2006, praticamente, que teve uma grande campanha no Brasil na busca dos desaparecidos políticos da ditadura, né? Foram ao Araguaia procurar. Esse deputado Bolsonaro, ele encheu
o anexo 4, que é o anexo dos gabinetes dos deputados, ele à noite, ele pregou em todas as portas assim, dizendo que quem procura osso é cachorro. Então, esse é o candidato, será? Não, esse candidato não representa nem as elites, né, econômicas, financeiras, internacionais, não. Então, a situação deles é mais grave. Por isso que eu acho, Valmir, que se nós nos acertarmos minimamente, nós é que já temos espaços garantidos no segundo turno. Não tenho dúvida. Nós quem? Nós, a oposição de hoje que governou ontem. Então, eu me refiro aqui ao PCdoB, me refiro ao PT, me refiro ao PDT, que é quem hoje está na oposição. O Ciro Gomes seria um nome? O Ciro Gomes é um nome, na minha opinião, é um nome a ser considerado. Eu acho que todos esses que têm críticas a essa atual política de Michel Temer são nomes que nós devemos respeitar, trabalhar e chamar para o diálogo. É isso. O Ciro anda muito desenvolto na candidatura dele, mas o PDT, que é o seu partido, ele tem participado de todos os fóruns. Você veja, eu falei um dia desses, esses partidos que eu aqui citei, nós temos um programa e vários candidatos, né? Então, o nosso grande desafio é pegar este programa e construir candidatura única em torno desse programa. Mas é um manifesto já assinado por PCdoB, por PSOL, PSB, PDT e PT. Agora, o problema aí é, por exemplo, o PDT tem Ciro Gomes para presidente, mas o candidato aqui é o amazonino. Como é que os partidos vão lidar com isso? Eu não sei, porque cada caso é um caso, né? A tradição da política no Brasil é que nem sempre a realidade nacional se transporta para o local. Porque, veja, nós estamos caminhando aqui por uma estrada que separa o PDT dos outros partidos, né? Separam, você veja, o amazonino, pelo que tudo indica, ainda não declarou, mas é pré-candidato à reeleição ao governo do estado do Amazonas. De nosso lado também não há uma decisão firmada, mas uma tendência de formação de uma coligação que reúna PCdoB, PT, PSB, Podemos, né? Há esse diálogo, por exemplo, entre partidos. Paciência, não deu para juntar, o que nós vamos fazer, né? Ele fica lá do lado dele e nós ficamos aqui do nosso lado, porque além dos aspectos mais gerais, nós temos o aspecto local. E eu lhe digo o seguinte, cada dia que passa eu sei que a gente está trilhando um caminho certo, porque o que estão batendo num dos pré-candidatos desse grupo, né? Porque tem alguns pré-candidatos, Praciano é pré-candidato ao governo, o próprio Davi Almeida, que se filiou agora ao PSB, é pré-candidato, e o que ele está apanhando esses últimos dias é algo impressionante, né? E tem aquele velho ditado que ninguém bate em cachorro morto, então ele deve estar, nas pesquisas, ele deve estar com excelente desempenho para estar apanhando do jeito que está, né? Na eleição suplementar, a senhora teve uma aliança com o senador Eduardo Braga, do PMDB. Está mantida ou já deu o que tinha que dar? Olha, veja, eram momentos diferentes, porque nós fomos apoiar o senador Eduardo Braga, porque naquele momento ele não apenas se manifestou o contrário à reforma trabalhista, que para a gente era importante, mas ele tinha um compromisso conosco de que uma vez tendo vitória eleitoral, ou seja, se transformando governador do estado, ele estaria ao nosso lado. Ao lado de quem? Dessas forças políticas que são contrárias à privatização da Eletrobras, à privatização da Amazonas Energia, que são contrárias à reforma previdenciária, que são contrários a isso tudo, não é? Lamentavelmente, nós não tivemos vitória eleitoral e a partir daquele momento cada um optou pelo seu caminho. Nós continuamos aqui sendo contrários a isso tudo e ele preferiu marchar ele está no lado lá mais se aproximando do partido dele, né? E nós mais do lado de cá, porque ele é do PMDB. Agora, naquele momento, ele foi muito importante no combate a coisas ruins e tinha um compromisso que eu de fato acredito, se ele tivesse sido eleito, ele deveria honrar, porque o Amazonas também corre muito risco com esse grupo que está no poder. Eu não tenho dúvida nenhuma, se porventura este grupo que está no poder se consolidar, nós vamos sofrer muito. Nós somos o modelo... Você está falando no poder central. O poder central. Nós vamos sofrer muito porque o Amazonas é o único estado cuja política de desenvolvimento, geração de emprego,
né, é baseado no modelo federal. Então, quem manda no Amazonas não é bem o governador do Amazonas, é o presidente da República, né? Tanto que Fernando Henrique teve no poder durante tanto tempo e nós nunca conseguimos a prorrogação de um mês sequer da Zona Franca. Um mês. Com o presidente Lula foram 50 anos, ou seja, 60 na realidade, 60, né? Ser 10 e depois mais 50, não é? E eu tenho muito orgulho de ter participado dessa construção, que também não foi fácil. Porque o próprio PT, quando não estava no poder, a maioria da sua bancada era de São Paulo, né? Liderada por Genuíno, liderada por Mercadante, e era muito difícil tratar de Zona Franca com eles, muito difícil. Com o presidente Lula, quando ele foi candidato e venceu as eleições, eu era a única deputada da esquerda, a única deputada federal que apoiava a candidatura dele. Então nós construímos muito juntos isso, né? Em Brasília, nas reuniões que fazíamos com os próprios dirigentes do PT, Mercadante, enfim, aquele grupo que, repito, a maioria Berzoini, a maioria era de São Paulo. Então nós construímos muito e eles se convenceram da importância desse modelo como modelo de desenvolvimento regional e de combate às desigualdades regionais. Então, o Norte e o Nordeste, se a gente não retomar o poder e eles aprofundarem a aplicação dessa política, nós vamos ter problemas seríssimos, né? Então, é basicamente isso. Senadora, para encerrar a nossa entrevista, a senhora vai ser candidata à reeleição para senadora? Eu sou candidata à reeleição para senadora. E sou candidata, se tudo der certo, exatamente dentro dessa coligação que nós estamos falando aqui, né? Uma coligação bastante forte e uma coligação que, antes de mais nada, representa um lado da política brasileira, porque hoje nós temos o país assim dividido em dois. Aqueles que mantêm Temer no poder e que aprovam, estão aprovando, todos são responsáveis por todas essas mudanças que vêm ocorrendo no Brasil. E do outro lado estamos nós, que queremos voltar a vencer as eleições para rever tudo o que este governo está fazendo, repito, porque eu nunca vi tanta maldade sendo cometida contra a nação e contra o povo brasileiro. Eu quero dizer que me dói profundamente no coração toda vez que eu falo sobre a reforma trabalhista. Sei que tem muita gente que ainda está um pouco paralisada porque não sabe exatamente o que significa isso, mas essa reforma trabalhista que eles acabaram de aprovar, a gente ocupou a mesa, as mulheres, vocês lembram, nós fomos levadas, denunciadas perante o Conselho de Ética, podíamos até ter perdido os nossos mandatos, mas foi a nossa última trincheira, a última tentativa de tentar impedir a aprovação dessa barbaridade, que com um único artigo eles rasgaram a CLT, dizendo que aquilo que negocia patrão e empregado vale mais do que está na lei. Então, acabaram com o salário mínimo, acabaram com o trabalhador que tem direito a férias, 13º, porque eles legalizaram o tal do autônomo exclusivo, o tal do autônomo legalizaram. Então, você que tem um patrão, você pode ser demitido, e já está acontecendo. Vamos pegar o IBGE, lançou um dado agora, diz que o desemprego ele caiu um pouco, mas o que aconteceu? Os novos empregos que foram criados são empregos precários, ou porque as pessoas estão trabalhando por conta própria, ou porque estão trabalhando na informalidade. O que é informalidade? É o tal do autônomo, que ele pode trabalhar de forma contínua e exclusiva para uma única pessoa. Só que a diferença é que não tem carteira de trabalho assinada. E se não tem carteira, não tem férias, não tem 13º, não contribui para a Previdência, a não ser que tire do seu parte salário para fazer isso, né? Então, eu sou candidata à reeleição, quero dialogar muito de perto com a população da cidade de Manaus, com a população do interior e mostrar o que nós fizemos de cabeça erguida, do lado de quem nós sempre estivemos, né? E o que a gente pode fazer ainda pelo nosso estado e pela gente que vive aqui nesse querido Amazonas. É possível num próximo governo que, por exemplo, na hipótese de um governo de esquerda, reverter essa situação da reforma trabalhista? É possível, não tenho dúvida nenhuma. Inclusive o senador Requião, ele já apresentou um projeto de referendo revogatório. Porque você pode, hoje mesmo uma lei sendo aprovada,
você pode, a partir da escuta, né, de ouvir a população, você pode revogar aquilo, ou então você pode aprovar uma lei que desfaça aquilo. É isso que nós queremos. Então nós estamos concorrendo à eleição com esse objetivo, estancar a reforma da Previdência do jeito que eles querem fazer, retomar os direitos dos trabalhadores que foram arrancados, retomar a política de valorização do salário mínimo, porque eles não dizem, mas esse governo que aqui está, de 2017 a 2018, ele retirou R$25 do valor do salário mínimo. R$25. Cada um que recebe salário mínimo recebe a menos no seu bolso, R$25 dos 900 e pouco, quanto é o valor do salário 957. mínimo? 957. Então, era para ser 980 e pouco, porque da LDO para a lei orçamentária, eles tiraram R$10. Da lei, para o projeto... para o projeto primeiro, que há uma previsão antes de fazer a lei de diretrizes orçamentárias, para a lei de diretrizes orçamentárias, eles, para o plano da legislação plurianual, que é do orçamento, para a diretrizes orçamentárias, eles tiraram R$10. Daí, para a orçamentária, tiraram mais R$10. E depois o decreto que estabeleceu o valor do salário mínimo ainda foi R$5 a menos, ou seja, R$25 no salário mínimo foi o que eles tiraram, acabando com a lei da valorização do salário mínimo, né? Acabaram de assinar um decreto aí, proibindo a criação de a abertura de novas vagas em universidades de medicina no Brasil inteiro. Aprovaram a lei do teto, que nós vamos ter que revogar. A lei do teto, o que é a lei do teto? A PEC do teto, a emenda constitucional 95, que a gente chama de fim do mundo. Está congelado os recursos para saúde e educação. E não é para enfrentar a crise, não, é por 20 anos. Educação, saúde, segurança, tudo. Investimentos congelados, não é? Mesmo que a economia se recupere, não haverá mais investimentos, ou seja, congelou. Só que a população brasileira não está congelada. A segurança não está em declínio, ela está em ascensão. Então, cada vez mais a gente precisa de recursos, né? Então, o debate da eleição, Valmir, será esse. Será esse, e tenho certeza e tenho muita esperança, e é assim que as pesquisas já estão mostrando, porque o desempenho dos candidatos, dos seus pré-candidatos, é assim, deplorável, né? É deplorável, e exatamente por conta disso. Então eu espero agora, que a gente... No âmbito local, senadora, primeiro em 2014, em 2010, né, quando a senhora se elegeu senadora, tinha um cenário ali que o Eduardo Braga acabava de deixar o governo com uma popularidade muito alta, e a senhora pegou uma carona ali e você conseguiu se eleger. Não, eu não peguei carona de ninguém, não. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Não. A senhora foi a segunda mais votada, o senador Arthur Virgílio, à época, que concorria à reeleição, ficou de fora, né? Mas a senhora fez uma campanha casada ali com o senador Eduardo Braga, e muita gente fez essa análise de que a senhora foi um pouco puxada pela votação do Braga também, porque o eleitor pode votar em duas vezes. Se o senador Eduardo Braga fosse puxar alguém, certamente esse alguém não seria eu. Porque eu nunca fui uma política de obedecer ordens, que obedeceu ordens a Eduardo Braga. Eu nunca fiz parte do grupo político de Eduardo Braga, nunca. Então, se ele tivesse tanto poder de puxar alguém, certamente a senadora candidata ao Senado não seria eu. Fui eu a candidata ao Senado porque nós agregamos um conjunto de fatores, né? Claro, o fator da força política com que ele saiu do governo, como ele deixou o governo como governador, isso é muito importante. Mas havia um outro fator que me ligava ainda muito mais, que era o fator do governo federal, né? Que eu sou muito mais vinculada a Lula do que sou vinculada a Eduardo Braga. Então, ele também se beneficiou. Aliás, o governo nosso, o governo que a gente também participava dele, foi um governo tão bom porque Lula era presidente. Não fosse o Lula presidente, o governo não seria tão bom. Quem é que deu dinheiro para construir, por exemplo, Viver Melhor? Quem é? O dinheiro do governo federal. E a captação da água, que aqui foi construída, que aliás foi privatizado, né? A água, saneamento é privatizada aqui, e cadê que a empresa investiu? A empresa privada, que tinha como obrigação, não investiu. Quem teve que investir foi o governo, o poder público. Quem deu o dinheiro? O governo federal. Quem deu o dinheiro para a ponte? O governo federal. Quem fez o Luz para Todos? O governo federal. Então, eu acho que o governo estadual foi quem pegou o carona com o governo federal.
Mas não vamos por aí, não vamos trilhar por esse caminho, não. Estávamos todos no mesmo barco. Agora, a minha dificuldade, Valmir, é que era o seguinte, dentro da nossa coligação, e todo mundo sabe disso, eu tinha muito pouco apoio. Quase a totalidade dos deputados federais e estaduais, candidatos da minha coligação, não apoiavam minha candidatura ao Senado, apoiavam a candidatura do Senado do Eduardo e do Arthur Vigílio, não é? Mas foi uma campanha bonita, uma campanha que todos deram a sua parte. A minha diferença, eu acho que para outros, é que eu sei que eu sozinha não seria senadora, mas tive o apoio de muita gente, que não foi só do Eduardo, do Lula, mas tem muito a minha parte também, né? Eu acho que foi uma campanha bem disputada, uma campanha bonita e que venceu o melhor, aquilo que a população eu citei 2010 só para falar de 2018, né? Sim. Neste ano, o Arthur Vigílio, que a gente achava que poderia ser um candidato ao Senado, não vai. Ele não se desincompatibilizou, vai permanecer na prefeitura. Eduardo Braga hoje está desgastado politicamente, né? Foi aí que a senhora enxergou um cenário onde a senhora pode conseguir uma reeleição? Olha, eu sou pré-candidata ao Senado, claro, agora eu também dependo de um conjunto de apoiamentos, né? Dependo de um conjunto de apoiamentos para que a candidatura viabilize, mas hoje em dia já está claro e evidente, não só para nós do PCdoB, mas para todo mundo, que a minha candidatura é uma candidatura extremamente competitiva, assim como é a candidatura de Eduardo Braga, extremamente competitiva. Nós já sabemos que terão outros candidatos e vamos à luta, cada um dizendo o que fez, mostrando o que fez, né? Eu acho que isso é que é importante, mostrando, a única coisa que eu quero fazer, mostrar o que eu fiz, o que eu faço e o que eu posso fazer ainda pelo meu estado do Amazonas e pela minha gente, porque acho também que você dar uma esmola com uma mão e tirar com a outra, ou seja, afagar com uma mão e bater com a outra, a população tem que ver que tem muita gente que vai agir assim nesse processo eleitoral. Eu não, eu mostro as minhas duas mãos, mostro a minha face, tudo que eu fiz e de que lado eu sempre estive, né? Eu, por exemplo, naquele episódio da presidenta Dilma, eu acho que até vim aqui algumas vezes, né? A gente conversou, todo mundo dizia, mas Vanessa, todo mundo apoiava Dilma, apoiava Lula, a senhora ficou sozinha, não teve medo não? Eu falei, não, porque eu fiquei do lado do povo, eu não estava do lado da Dilma, eu estava do lado do povo. Eu estava do lado do povo, eu estava contra a reforma trabalhista, eu estava deste lado. E é isso que nós vamos mostrar, né, nesse processo eleitoral. Ok, senadora, muito obrigado, Cléber, pela participação, e a gente encerra aqui a nossa live agradecendo a sua audiência também. Valeu, gente, beijo, obrigada, meninas.